Pai do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa o livro de Êxodo, né? A gente paramos na história de José, no finalzinho de Gênesis aí. José viveu 110 anos, teve 2 filhos, Efraim e Manassés. A Bíblia vai dizer em Êxodo primeiro que desceu 70 almas, né, totalizando os 11 irmãos de José, desceu para o Egito, né, fora a família que estava junto com os irmãos dele, que era esposa e filhos, né, desceu 70 almas, vai dizer em Êxodo. Quando eles descem para o Egito, né, eles estabelecem ali moradia por causa de José. José virou governador, então trouxe a sua família para morar ali por causa das vacas magras que ele teve, né? Ia ter fartura nos 7 primeiros anos e nos outros 7 ia ter escassez. Então aí ele traz a sua família para o Egito e sua família fica ali, né? Fixa moradia ali. Então José morre e continua a família dele ali. Só que a família cresce de 70, vira 1 milhão para cima. A Bíblia vai dizer que era 600 mil homens aproximadamente, e mulheres e crianças não era contado no Velho Testamento. Então, totalizando em crianças, mulheres e homens, 1 milhão para cima de pessoas. Então, Faraó viu que estava crescendo demais, as crianças com medo de tomar o Egito, as crianças hebreias, né? Os homens, né, os garotos estavam crescendo de uma forma tão grande que Faraó sentiu ameaçado e falou: vamos matar um pouco desses meninos até 3 meses. Aí começou a matança, né? Só que porém primeiro foi as parteiras não conseguiram, né? Com temor, a Bíblia vai dizer que eles ficaram com tanto temor que não mexeram de matar as crianças, né? Então aí o Faraó manda os soldados matar as crianças. E existia ali Amram e Joquebede, né, que eram os pais de Moisés. Qual eram os irmãos de Moisés? A mais velha era Miriam, do meio Arão, que é o irmão dele, e o filho mais novo é Moisés, né? Que quem foi que deu o nome foi a filha de Faraó, que deu o nome Moisés, que é significado tirado das águas. O livro Êxodo, qual é o significado da palavra Êxodo? Saída do Egito para a terra prometida, saída do pecado para uma vida de santificação, saída, né? O livro de Êxodo tem 40 capítulos. Moisés, pela sua mãe Joquebede, preparou um cesto, colocou ele dentro do cesto. O rio Nilo é um dos rios mais perigosos que existe no mundo. Tem jacaré, tem crocodilo, esse rio é água corrente, né? Água que corre, deságua, então é perigoso, né? Então Moisés foi colocado ali, não tinha nome ainda, era apenas um menino, né? Não tinha nome. Então, quando os soldados começou essa matança, a Joquebede, para não ver o seu filho morrer nas mãos de homens, jogou lá no rio, na margem, né? Colocou ele dentro de um cesto nas margens. Só que porém essas águas do rio Nilo é água corrente. Então com certeza ele foi empurrando um pouco esse cesto. E a filha de Faraó estava despojando ali e ouviu o choro do menino, mandou as servas dela buscaram. Quando pegaram ele, ela se alegrou, se apaixonou pelo menino, né? Então, quem estava ali observando era Miriam viu, né? E falou com a filha de Faraó: tem mulheres, eu conheço uma mulher que acabou de ter filho e ela está com as mamas ainda, né? Que tem leite, né? Que pode amamentar. Então, Miriam usou estratégia, foi lá, falou com a mãe que Moisés não tinha morrido, que ainda de não ter morrido, a filha de Faraó levantou ele e falou bem assim, né? Das águas, o nome dele vai ser Moisés, das águas foi tirado. Então, além de Miriam ir lá levar a notícia boa para a mãe dele, a mãe dela, que Moisés estava vivo, ainda levou que a filha de Faraó levou o nome para ele. Então, quando
a Joquebede vai lá, né? Então cuida, né? A filha de Faraó contrata ela como ama. Naquela época era uma pessoa que era contratada para tomar conta dessas crianças, era ama. Então só que chega uma determinada idade, Moisés fica 40 anos no palácio, né? Lá no Egito. Chega uma certa idade que Moisés ele descobre quem é a sua família de verdade, que é hebreia. Então ele viu seu irmão sendo açoitado e foi defender seu irmão. Quando ele defende seu irmão, ele mata o soldado. E Faraó se ira e fala: eu vou te matar. O que Moisés aprendeu no palácio? Ciência, língua portuguesa, matemática, biologias, ciências contábeis, toda matéria que a gente hoje sabe, como lutar, matérias de guerra, armamento, tudo que você imaginar de armamento, de estratégias para combater, ele aprendeu dentro do Egito, 40 anos. Só que aí ele descobre, mata o soldado, né, e vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele vê um grupo de pastoras, incluindo a Zíbora, que estava ali, a filha mais velha de Jetro, né, que era sacerdote midian. Ele protege elas, e quando ele protege elas, Jetro, né, quando elas chegam em casa, fala com Jetro, seu sogro, né, as filhas, ali Jetro abre as portas para Moisés. Moisés fica 40 anos no deserto, incluindo na casa de Jetro, seu sogro. Ele casa com Zíbora, tem 2 filhos, cuida de ovelhas para o seu sogro. E passa esse período, Deus faz um encontro com ele lá na sarça. Quando ele faz esse encontro na sarça ardente, Deus faz um chamado para ele e entrega o propósito do seu chamado. Ele coloca alguns empecilhos, dizendo que não sabia falar, né? E Deus falou com ele: vai, que eu vou mandar seu irmão Arão, que ele não tem palavras pesadas, né? Então eu vou mandar Arão, que a gente usa uma tipologia aqui que e Arão é o Espírito Santo do Senhor. Então, vai, Moisés, que o Espírito Santo vai falar por você. E Moisés desce, né? Encontra seu irmão na metade do caminho, Arão, como Deus tinha falado com ele. E uma das que Moisés estava com medo, que o Faraó queria matar ele, mas ele falou assim: vai, Moisés, que quem queria te ferir está morto. E quando ele chega lá, é Ramsés que está assumindo, é o filho do Faraó, que era criado com ele desde pequeno, né? Os dois já se conheciam. Moisés recebe muita oferta para voltar para o palácio. A filha de Faraó, que já está grande, que criou ele, chora, né? Comove ali, porque Moisés foi criado ali dentro. Então a expectativa deles é de Moisés ter voltar àquela vida no Egito novamente. Só que ele estava com outro propósito, outro objetivo que Deus tinha chamado ele. Então ele anuncia 10 pragas, né, para Faraó, que é praticamente o irmão de criação dele, né? Só que não tem esse negócio de irmandade, né? Quando Deus faz algo, manda algo pra gente fazer, a gente tem que fazer na direção dele. Então ele anuncia o sangue, né? A primeira praga, a segunda ranço, o terceiro piolho, a quarta mosca, a quinta peste nos animais, a sexta úlceras, a sétima chuva de pedras, o oitavo gafanhotos, a nona trevas, e a 10ª, que foi a praga que Faraó se rendeu e, entre aspas, né, liberou o povo, foi a morte do primogênito. Moisés falou bem assim: olha, Deus falou com ele: manda todo mundo colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o espírito da morte vai passar e vai ceifar quem não tiver o sangue do cordeiro na porta. E foi assim. Moisés passou para o povo. Quem fez isso foi livrado, quem não fez não foi livrado. Os filhos morreram, o anjo da morte passou e recolheu, né? E principalmente aí o assunto principal aí foi o filho do Faraó, o único, né, que ele tinha, foi morto por esse espírito, mas Deus avisou através da boca de Moisés. E assim Ramsés libera o povo para sair, né?
E aí o tema central do livro de Êxodo é o capítulo 12, a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da libertação do Egito, né? Porque o povo ficou 400 anos dentro do Egito, na escravidão, sendo açoitado, humilhado, né? Então aí eles comemoraram a Páscoa. A Páscoa é o que? É a comemoração para a libertação do povo de Israel, que o povo foi liberto das mãos do Egito. Então eles proclamaram a Páscoa, que hoje para nós é a Santa Ceia do Senhor, né? Isso é muito importante de saber, né? As palavras-chave desse livro é libertação, sacrifício, sinal, tabernáculo e santuário. A gente vai se aprofundar mais um pouco. Preste bastante atenção, porque o livro de Êxodo é muito grande para a gente poder entender ele. Então cada detalhe é muito importante a gente pegar. Capítulo 12 é Páscoa. A gente vai ver que Ramsés vai atrás do povo, né? E eles estão de frente do Mar Vermelho, né? E o povo começa a murmurar contra Moisés. Moisés fica quieto. Aí Deus falou com ele: o que você tem? No capítulo 14, versículo 13 e 14. O que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado, então usa ele, né? Então Moisés usou e o Mar Vermelho se abriu. Quando se abre, o povo os hebreus entra junto, os israelitas entram ali junto com Moisés, atravessa o Mar Vermelho. Quando o exército todinho de Faraó entra, tá dentro do Mar Vermelho, o povo de Deus já tinha passado. Então Deus fala: abaixa agora o seu cajado para as águas também se abaixarem. Então fez assim, e só sobrou Ramsés do outro lado, né? Para poder contar, né? Que Deus deu livramento os hebreus, os Deus dos hebreus, que era conhecido naquela época, o Deus dos hebreus, né? A gente vai ver que na delonga da caminhada do povo, Deus dá 10 mandamentos no capítulo 20 para Moisés, dá 10 mandamentos. Assim que ele dá esses 10 mandamentos, quando ele desce, ele vê o povo, né? Pegou aquele bezerro, pegou aqueles ouro que eles trouxeram do Egito. Lembrando também que tem pessoas que estavam no meio dos hebreus, que é lá do Egito, que subiram com ele junto da libertação. Por isso que trouxeram muita vaidade, por isso que trouxeram muitas coisas para dentro da casa do Senhor, porque houve essa mistura. Há um capítulo e um versículo falando dessa mistura que tinha o Egito com hebreus. O povo se misturou. Então o povo falou: vamos dar um rosto a esse Deus. Moisés não estava, e nem Josué. Josué caminhou com ele e Arão ficou responsável. Quando ele desce de lá do Monte Sinai, ele vê um bezerro feito com ouro que eles tinham levado. Aí Moisés quebra aquelas tábuas com ira, porque idolatria é uma coisa que Deus abomina, uma coisa que Deus odeia. Uma das 7 abominações do Senhor é a idolatria. Então Moisés viu que Deus, ele tinha acabado de dar os mandamentos, e tinha um mandamento que não fazeis imagem de escultura, porque eu sou o seu Deus. Então ele quebrou com ira, né? Então mais um pouco na frente dele sobe novamente, recebe de novo as tábuas da lei, e Deus entrega para o povo novamente. Então uns morreram, Deus mandou matar aqueles que tinham fazido idolatria. Deus mandou matar. Moisés falou: aquele que está com Deus vem para cá, e aqueles que não está para lá. Então aqueles que vieram, sobreviveram, ficaram com Moisés, e aqueles que ficaram contra, morreram. Deus mandou matar. E aí entra a parte do capítulo 25 até o último capítulo, que é o 40, que vai falar do tabernáculo, vai falar da Arca da Aliança, vai falar o tabernáculo em modo geral, dentro, fora, né, as medidas, o que tinha dentro. Deus vai falar de Oliabe e Bezaliel, que foram instruídos pelo Espírito Santo para construir, ficar responsável
a organização ali dentro, da estrutura ali dentro, né, que é arrumação que fala. Então, que tinha dentro do tabernáculo, né? A gente tem que fazer uma aula só de tabernáculo, mas eu vou falar só a importância do êxodo aqui, o panorama bem rápido para os irmãos aprenderem. Quando entra no tabernáculo, vai falar de altar, vai falar das bacias, vai falar de átrio, né? Vai falar que todo mundo sabe, né? Que é o átrio, o santo do santo, né? E o santíssimo, né? Então era 3 formas, o átrio, o santo e o santíssimo, né? E o que tinha dentro desse tabernáculo? O tabernáculo simbolizava Deus habita no meio do seu povo, né? Quando Moisés fez uma tenda só para ele, Deus, né? Deus se manifestava ali naquela tenda para ele, naquele tabernáculo que ele construiu. Então, para Deus se manifestar para ali, ele queria habitar em algo maior. Então, constrói um tabernáculo maior para mim habitar no meio do meu povo. Aí, o que tinha dentro dessa arca, dessa aliança, né? A Arca da Aliança foi uma das primeiras coisas realizadas por Deus. Ali a gente vai ver no capítulo 25 de Êxodo. Tinha a vara de Arão que floresceu. Tinha o maná que caiu do céu, que Deus providenciou o maná. E tinha também as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei do Senhor. Dentro, em cima, né, tinha os 2 querubins, uma de asa, uma de frente para a outra. Que quer dizer a Arca da Aliança? Quer dizer a presença do Senhor. A bacia de bronze. A bacia de bronze servia para a purificação dos sacerdotes. O altar do holocausto. Sacrifício de animais eram oferecidos sobre este altar. O candelabro de ouro. O candelabro de ouro ficava no santo lugar, do lado oposto dos pães da proposição. E a mesa de pães, era apropriação e era pedestal sobre qual ofertas eram colocadas sempre na presença de Deus. Sobre essa mesa era colocado as ofertas, né? E o altar do incenso. O altar do incenso dentro do tabernáculo era muito menor do que o altar de holocausto, que ficava na parte externa, onde era queimado o incenso ali para invocar o nome do Senhor, né? O incenso era queimado sobre o altar e exalava. Essa fumaça, ela tinha que exalar um perfume suave nessa oferta em cima do altar. Tinha que chegar com um cheiro suave nas narinas do Senhor, né? Então isso daí é o 6. Artifício dentro da casa do Senhor que tinha no tabernáculo: a Arca da Aliança, a bacia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso, tá bom? Aí nós aprendemos a história de Moisés no capítulo 1, né? Até o capítulo 3 nós vamos ver a história de Moisés, o chamado dele, né? A partir do capítulo 7, né? A gente vai ver que Deus leva Moisés, anuncia as pragas para o Egito, as 10 pragas. Deus dá 10 mandamentos no capítulo 20, e a partir do capítulo 25 Deus ordena o tabernáculo, né, irmãos? Fechando o livro de Êxodo, tá bom? O livro de Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés, cerca de 1400 a.C., e o tema principal é libertação. E não esqueça do capítulo 12, que é a Santa Ceia, é a Páscoa. É o tema principal deste capítulo, tá bom, irmãos? Moisés fica 40 anos no deserto, 40 anos no Egito e 40 anos com o povo de Deus servindo como guia. E Moisés morre com 120 anos. Ainda a gente vai ver Números, que é escrito por Moisés. A gente vai ver ainda Deuteronômio e Levítico, que foi escrito por Moisés também nas próximas aulas. Tá bom? Dúvidas, pode deixar aí a pergunta que eu vou estar falando, né? E
eu estou devendo algumas aulas para os irmãos aí sobre os filhos de Jacó. E também nas próximas aulas eu vou gravar uma aula especificando como o povo de Israel ficou no deserto, né? O maná que Deus providenciou, a carne, né? Quando eles estavam fadigados de pão, Deus enviou carne até sair pelo nariz. Moisés feriu a rocha. Então tem muitas coisinhas aí que nós deixamos aí porque é panorama, então é coisa bem rápida. Mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu te respondo no privado ou gravo um vídeo para que venha responder a todos, amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.